Sejam bem-vindos, meus caros e minhas caras, ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou começar a série Flama Reviews. Nela eu vou falar dos lançamentos do mundo do heavy metal. Sempre um disco por semana, esta é a meta. E vamos começar com Creator, Hate über Alles, CD disco lançado em junho deste ano pela Nuclear Blast e pela Shinigami no Brasil. Bem, o CD é o 15º álbum de estúdio da banda. Bem, há algumas semanas atrás, alguns meses já, eu fiz um vídeo ranqueando todos os álbuns de estúdio do Creator. Até então eram 14 álbuns, agora nós temos 15. Eu vou atualizar o meu ranqueamento e falar sobre o lugar desse disco na discografia desta banda alemã que neste ano está completando 40 anos. Vejam só, e continua nativa com o seu 15º álbum de estúdio. Bem, o disco nos traz 11 faixas, é um disco pesado, mas com alguns toques diferentes dos últimos álbuns, em que os elementos experimentais que a banda já provou ao longo da sua história se tornam aqui novamente presentes. E isso causa, de certa forma, digamos assim, impressões diversas entre aqueles que acompanham a trajetória dessa banda germânica de thrash metal. Então, o thrash metal aqui não é tão prevalecente quanto nos discos anteriores e naqueles que são os principais discos da história da banda, como Extreme Aggression ou Pleasure to Kill. Mas nós temos aqui elementos experimentais do Creator, especialmente aqueles presentes nos discos experimentais dos anos 90, como o Endorama e o Outcast, né? Passagens meio industriais, meio gothic rock, e também algo que está muito presente nos últimos álbuns da banda, por conta da produção, uma sonoridade meio sinfônica, com muitas guitarras melódicas, né? A guitarra do guitarrista finlandês Sami Irno, né? É bastante melódica, né? Com um ar meio melodeath sueco, né? E isso está presente aqui também. Mas não se enganem, é um disco forte, é um disco pesado e que mantém a tradição do Creator. Um disco muito bom, não é dos melhores da trajetória da banda, mas de fato um disco muito bom e que vale muito a pena conferir. Bem, o título Hate über Alles, como fica claro, né, é uma menção ao hino da Alemanha, que diz Deutschland über alles, que significa Alemanha acima de tudo, né? Então aqui nós temos ódio acima de tudo, e é a visão crítica do líder e letrista da banda, o Mille Petrozza, que faz sempre uma crítica social e política muito interessante, embora sempre puxando o lado mais apocalíptico da sua visão. E nós temos aqui 11 faixas, né? Começa uma introdução chamada Sergio Corbucci is Dead. Sérgio Corbucci era um diretor italiano de filmes western e spaghetti, né? E o Mille gostava bastante, de fato, o dedilhado, né, e a sonoridade dessa canção faz lembrar, né, um filme, um faroeste italiano. Depois nós temos a faixa título, Hate Über Alles, que de fato é a música mais pesada, é forte, é direta, sem nenhum floreio. E as canções, as faixas seguintes são todas assim, bastante diretas e pesadas. Killer of Jesus é a faixa seguinte. E é interessante o título dessa faixa, né, Killer of Jesus, porque nos últimos 3 discos do Creator nós temos títulos que parecem faixas, né, músicas de bandas de black metal, né, Killer of Jesus, Phantom Antichrist, e tivemos também no último disco, né, Gods of Violence, uma faixa chamada Satan is Real. Mas isso tem muito mais a ver com essa visão apocalíptica
em relação aos rumos do mundo que o Milley tem, mais isso do que qualquer floreio, qualquer flerte com o satanismo, nada disso. Bem, e nós temos Crush the Tyrants, a quarta faixa, que ela é mais pesada e mais cadenciada, né? Tem uma coisa assim, não chega a ser um doom metal, mas é um pouco diferente, assim, não é aquela velocidade toda, mas é uma faixa pesada que mantém o fôlego do álbum, uma das minhas favoritas desse disco. Strongest of the Strong é uma faixa que já havia sido lançada, né, em videoclipe, uma faixa forte, com um refrão muito marcante, uma música que certamente vai estar presente nos shows da turnê que a banda está fazendo agora. E ela contém a participação de Patrick Babumian, considerado o homem mais forte da Alemanha. Vejam só, uma curiosidade. Mas isso não muda a sonoridade, que é marcada por um refrão muito forte com um coro, né? Isso é uma característica da banda nos últimos anos, que a aproxima do power metal, né? Os refrões com um coral, assim, sempre cantado com muita força, tal. E por conta de algumas coisas que aparecem e começam a aparecer mais evidentemente na segunda parte do disco, a partir da sexta faixa, Become Immortal, né? Aparecem, de certa forma, certos elementos do power metal, né? E do metal sinfônico, né? O que amenizam, de certa forma, ou trazem uma variedade em relação àquele thrash metal brutal, né, que o Creator costuma oferecer, mas também isso pode causar, né, alguns juízos um tanto quanto diversos entre aqueles que acompanham a banda. Eu sou bastante aberto às inovações, às experimentações, não tem nada aqui do outro mundo, a banda mantém a sua identidade, mesmo na faixa Midnight Sun, que tem a participação de Sofia Portanet, né? Que ela faz uma participação menos como cantora e mais como uma atriz que faz uma narração, né? E isso fica bem claro, né? O clipe dessa música, Midnight Sun, e a própria sonoridade que ela traz é um clima um pouco diferente, né? Nessa sonoridade, por conta do timbre, dos instrumentos e do andamento dessa narrativa da Sofia, né? É uma música que é muito ligada a uma história que está sendo contada e que faz referência, né, àquelas imagens que nós vemos no clipe, né? Uma faixa um tanto parecida com uma das faixas novas do disco do Megadeth, que está para ser lançado também, né? Que tem essa narrativa muito ligada a um filme, né? No caso do Megadeth, a participação é do Ice-T, né? No caso aqui, da Sofia Portanet, que é uma cantora pouco conhecida e que, né, ao contrário do que se esperava quando se noticiou que o Creator teria, né, uma faixa desse novo disco com uma voz feminina, se esperava alguma coisa sinfônica, mas não é o caso. Bem, nós temos faixas fortes como Conquer and Destroy, né, que permanece, digamos assim, essa essa pegada do disco, assim como Demonic Future, e Pride Comes Before the Fall tem uma levada mais gothic metal que faz lembrar o Endorama, né? O Endorama de 1999, né? Que é um disco bastante experimental, talvez o mais diferente da história do Creator. E, de fato, em entrevistas e ao longo da sua trajetória, o Millie, né, principal líder e compositor da banda, ele sempre fala, né, do seu gosto pelo gótico, né? Pelo rock gótico e o metal gótico, né? E, de fato, a banda sempre flerta um tanto com isso. Bem, e o disco termina com Dying Planet, né? Que é uma faixa também pesada, mas um pouco mais lenta, forte, né? E que tem todo uma visão apocalíptica em relação à natureza, à questão ambiental, né? Tema que é muito presente, especialmente na esquerda europeia.
e que não poderia deixar de estar presente, né, nesse disco, que, como sempre, é também um manifesto e tem toda uma visão crítica em relação aos rumos da sociedade contemporânea. Bem, e assim então termina esse álbum, que é um disco muito bom, que, no entanto, eu acho um tanto quanto inferior aos anteriores, ao Gods of Violence, de 2017, e o Phantom Antichrist, de 2012, que foram discos, né, que eu achei muito bons, né? E esse um pouquinho menos, mas eu confesso que quando eu ouvi as primeiras faixas que saíram, né, na forma de clipes, e depois quando eu comprei a primeira vez que eu ouvi, talvez eu não tenha gostado tanto, mas eu fui ouvindo, escutando, prestando atenção e entendendo melhor, e realmente é um disco muito bom, né? Eu daria aí, né, mesmo sendo um disco muito bom, 7,5, porque a média da banda é muito alta, né, e tendo em vista que há discos melhores, então seria esta a nota. E aí, como ficaria o meu ranqueamento dos discos do Creator, né? Falando rapidamente para a gente encerrar esse primeiro episódio dessa série de reviews, resenhas de discos, né? Que sempre será bem mais curto, né? Esses vídeos do que os anteriores. Bem, vocês sabem, para mim, o melhor disco do Creator é o Extreme Aggression, de 1989, seguido pelo Violent Revolution, de 2001, o Pleasure to Kill, clássico, de 1986, depois Terrible Certainty, o terceiro álbum da banda, de 1987, em quinto lugar, Come of Souls, de 1990, álbum clássico, descasso. Em sexto, Gods of Violence, né, o disco anterior, né, o penúltimo disco da banda, lançado em 2017. E na sequência, o Phantom Antichrist, né? Para mim, os dois têm quase a mesma qualidade, né? O Gods of Violence ali ganha na fotografia, né? Mas Phantom Antichrist também é muito bom. Fica o Phantom em sétimo. Em oitavo, o Endless Pain, o disco de estreia da banda, né? Claro, né? Uma sonoridade um pouco diferente. O baterista Ventor Raio, né? Fazia também vocais em algumas canções, mas, enfim, é o disco clássico do metal, do thrash metal dos anos 80. Em Fica em nono lugar, então, o Endless Pain. Na verdade, em oitavo eu coloco o Enemy of God, de 2005, né? Eu tenho ele nessa versão aqui diferente, que vem o CD e o DVD, Enemy of God Revisited, né? Que é um disco de 2005, né? E aí sim, o Endless Pain em nono, e em décimo, o Hordes of Chaos, né? Então, os meus 10 principais discos do Creator, na minha opinião, são, novamente, Extreme Aggression em primeiro, Violent Revolution em segundo, Pleasure to Kill em terceiro, Terrible Certainty em quarto, Come of Souls quinto, sexto, Gods of Violence, sétimo, Phantom Antichrist, oitavo, Enemy of God, nono, Endless Pain, e décimo, Hordes of Chaos, de 2009. Bem, então o Hate You Beales fica em 11º lugar. Fica aí um pouco abaixo na lista, né? Mas eu considero um disco bom, porque, na verdade, todos os discos do Creator são bons, né? Alguns muito bons, como esses 10 que eu mencionei. Esses outros também são bons, mas um pouco inferiores, né? E aí, formando assim o pelotão de fundo, né, da discografia da banda, o Outcast, de 97, em 12º lugar, né, já que o Hate You Beales ficou em 11º. O Endorama em 13º. O Renewal, o disco mais experimental, talvez, né, junto com o Endorama, mas esse
mais para o lado industrial, de 1992, só tenho ele em vinil nacional. E, em último lugar, aquele que eu gosto menos, embora seja um disco interessante, Cause for Conflict, de 1995. Esse disco não contém a bateria do Ventor, né? Um outro baterista que está presente aqui nesse disco, Cause for Conflict. Bem, o baterista, né, do Cause for Conflict foi o Joey Cangelosi, né, que foi baterista também do Whiplash e do Massacre. E esse disco, Hate You Beales, então, ele é o primeiro disco que contém Frederic Leclerc no baixo, né, que substituiu o Christian Gisler, que estava na banda há mais de 20 anos. Bem, ele veio de uma banda chamada Dragon Force, né, uma banda de power metal, talvez mais um elemento aí do power metal nessa fase atual do Creator. Mas, como eu disse, é um disco muito bom que mantém, junto com os últimos lançamentos das grandes bandas de thrash metal germânicas, como o Destruction e o Sodom, mantém aí a chama acesa, Everlasting Flames, e assim como com esse vídeo eu retomo as atividades deste canal. Acompanhe esse canal, toda semana uma nova resenha de lançamento, e acompanhem também uma nova série que eu vou começar essa semana falando sobre diversos assuntos referentes ao mundo da música e do metal em particular. Então é isso, obrigado por assistir e até mais.